Bom dia, meus amados irmãos, que dia maravilhoso Deus nos deu para estar na sua presença. Quero convidar cada um de vocês a abrirem suas Bíblias para o Salmo de número 120. Salmo de número 120. Este será o Salmo utilizado na nossa meditação de hoje. Tá bem? Salmo de número 120, diz assim a palavra do nosso Deus: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Oremos. Querido e amado Deus, estamos mais uma vez reunidos na Tua presença, orando, ó Pai, para que por meio da Tua palavra sejamos vivificados, ó Deus, pelo Teu imenso poder e graça, de maneira, ó Pai, que a nossa vida seja renovada no Senhor, o nosso vigor e esperança, ó Pai, renovados em Cristo, e assim possamos cada dia, ó Deus, melhor Te servir e Te honrar com as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe através desta palavra, a nós e a todos aqueles que estarão assistindo este vídeo, que a Tua palavra os alcance para o Teu louvor e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós lemos deste salmo, o salmo de número 120, precisamos ter em mente que ele era usado pelo povo judeu durante uma viagem, durante ocasiões especiais em que o povo de Israel estava caminhando para o templo, saindo da sua cidade e indo para Jerusalém, para a casa de Deus, para comemorar os dias festivos da Páscoa, Pentecostes, aquelas festas que Deus havia recomendado serem festejadas. Então, ao longo desta viagem, o povo de Israel ia preparando o seu coração com a leitura de salmos como este. Alguns até eram cantados. Então é importante trazer isso à nossa mente. Era usado pelo povo judeu em ocasiões especiais, em dias festivos. Talvez porque ele expressa de certa maneira gratidão a Deus. O salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Talvez para trazer à memória a lembrança de que eles estavam se preparando para adorar a Deus, saindo de uma terra distante, como diz aqui o salmista, onde ele estava vivendo como estrangeiro. No versículo 5 ele diz: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Meseque é ao extremo norte de Israel e Quedar ao extremo sul, ou seja, habito em lugar distante e venho de um lugar distante. Então, já preparando o coração nesta caminhada, é bom lembrar que você vem de uma terra distante e você está indo com um propósito especial, o propósito de louvar e adorar a Deus. Como nós já vimos na sua palavra, então é importante, vindo para a casa de Deus, já vir preparando o seu coração. Não deixe para chegar aqui cheio de preocupação, de desgosto e esperar que no pouco tempo que passamos aqui, o seu coração seja preparado para receber a palavra. Não deixe para isso acontecer, não deixe isso acontecer com você. Venha já no caminho preparando o seu coração. Assim fazia o povo de Israel, e a caminho já preparando o seu coração com a leitura de salmos como este, que lembram da gratidão e lembra como era difícil viver longe e distante da casa de Deus, como o próprio salmista já disse, que saudade ele sentia da casa de Deus, vivendo no meio de seus inimigos. E é claro que ao ler este salmo de número 120, não podemos também deixar de notar o sentimento presente aqui do salmista que o escreveu, um sentimento de angústia, de alguém que estava vivendo ou viveu em algum momento da sua vida uma situação difícil, um momento em que ele se sentiu como um estranho no ninho. Vocês devem conhecer essa expressão, um estranho no ninho é aquela ideia de alguém que está num lugar, mas não se sente fazendo parte daquele meio, do lugar onde ele está, alguém que se sente deslocado, que sabe que não faz parte do lugar onde ele está habitando. Era este o sentimento do salmista, porque o ambiente ao seu redor era de hostilidade. A palavra hostil significa um lugar de ódio. Ele não fazia parte daquele meio
e por isso as pessoas o tratavam de forma hostil, o perseguia com mentiras e com guerra, conflitos. Ele diz aí que ele era vítima de grandes mentiras, lábios mentirosos, língua enganadora. Versículo 2: Senhor, livra-me. Foi isso que ele pediu a Deus: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Livra-me, Senhor. Foi esse o pedido que ele fez. E por que ele pediu para Deus livrar? Versículos 5 e 6 ele diz: porque ai de mim que peregrino em Meseque, habito nas tendas de Quedar, já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Já faz muito tempo, Senhor, que eu habito com pessoas que não querem saber de paz. Versículo 7: eu sou pela paz. Porém, quando eu falo, embora o meu propósito seja promover a paz, eu sou recebido com a guerra, com ódio, com o conflito. Era esta situação hostil vivida pelo salmista, o que nos faz lembrar muito o que Davi escreveu no Salmo de número 64. Ele diz assim, a partir do verso 1: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, eu não consigo compreender o que está acontecendo. Preserva a minha vida do terror do inimigo, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra eles disparam repentinamente e não temem. Eu fico pensando, e dá para a gente sentir o que o salmista estava sentindo, porque eu tenho certeza que cada um de nós já passou por uma situação semelhante a esta, em que as pessoas disparam contra nós com as suas línguas palavras que doem tanto quanto uma flecha, quanto levar uma flechada ou um tiro. Dói profundamente no nosso coração, especialmente quando nós somos injustiçados, procuramos pela paz e somos tratados como inimigos. É difícil. Pessoas que estão do nosso lado, como descreve a palavra de Deus: olha, se fosse o meu inimigo, eu já o saberia. Davi disse isso. Mas era um semelhante a mim, um igual, eu tratava como amigo, vivia comigo, comia comigo, e ele me traiu, e isso dói. E de fato dói. Então podemos imaginar a angústia que o salmista estava dizendo. Ele disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. A angústia foi promovida por causa desse mal-estar. Pessoas que estavam o tempo todo de forma ardilosa, falando mal, julgando, acusando de forma caluniosa. Parece que quanto mais tempo livre as pessoas têm, mais elas ocupam esse tempo falando aquilo que não deveriam. E bem nos diz a palavra de Deus que no muito falar não falta transgressão, pecado. Então o salmista estava em meio a todo este mal, essa situação terrível, opressora, hostil, que trazia angústia, desgosto para o seu coração. Ao perceber que por mais que ele procurasse a amizade, ou ser gentil ou bom, ele era recebido de forma hostil, dura, algo que machucava o seu coração, algo que lhe trazia de fato dor para o seu coração. Mas em meio a todo este mal terrível que o estava cercando, o salmista faz algo que é extraordinário, maravilhoso. Ele para de olhar para as dificuldades ao seu redor, ele para de olhar apenas para essas pessoas, para o que está acontecendo com ele, e ele passa a olhar para cima. O versículo 1 mostra isso. Na minha angústia, em meio a todo esse caos, essa dificuldade que eu estava enfrentando, eu
clamei ao Senhor. É verdade, na versão atualizada diz: eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Mas a melhor interpretação talvez desse texto seja: clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele descreve a situação que ele estava vivendo e o que ele fez. Ele entregou tudo nas mãos de Deus. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E dá para perceber isso bem quando você lê o versículo 3 e 4. O que te será dado, ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? O que eu posso fazer por você, ou com você? E de certa maneira a resposta dele é: nada. Eu não vou fazer nada. Simplesmente vou deixar nas mãos de Deus. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro é o que vocês vão receber. E não é que vem dele, vem de Deus. Mais uma vez, volta para o Salmo 64. Versículo 5. E nós vamos ler até o 10, para você entender como é semelhante este Salmo de número 120 com este Salmo de número 64. As situações parecem muito semelhantes. Pessoas que as ocultas afiam a sua língua como se fosse espada, como setas da flecha, atingem a pessoa, fazem o mal, propagam aquilo que é mal. Versículo 5 dizem: teimam no mau propósito, falam em secretamente armas ciladas, e dizem: quem nos verá? É assim que os nossos inimigos agem. As pessoas que não estão contentes conosco, elas não falam isso diretamente para nós, elas agem pelas nossas costas. De forma sutil, sagaz, elas tentam envolver outras pessoas numa imensa conspiração contra aquele que nada fez. Era assim que o salmista estava se sentindo, e não foi diferente aqui com Davi. E ele diz: eles temam no propósito mal, em fazer aquilo que é errado, projetam iniquidade. Projetar, fazem planos pecaminosos, inquirem tudo que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Eu lendo este verso aqui, eu estava lembrando que essa semana eu conversava com a minha esposa e comentava como é difícil para qualquer pessoa no momento atual assumir qualquer tipo de ministério no governo. Porque foi dito que assumiu agora no Ministério da Educação um pastor. E é claro que o pensamento e a nossa esperança é que ele possa levar a educação do nosso país para frente, para se tornar cada vez melhor. Mas o que nós vemos por parte da sociedade é que elas procuram alguma coisa na vida de qualquer um que assuma uma responsabilidade como essa, para denegrir a imagem da pessoa, para destratar ou desmerecer a pessoa daquele cargo. E sabe, os inimigos agem desta maneira, de forma ardilosa, para nos fazer desmerecer a graça de Deus, para tentar abalar a nossa fé ou nos desmotivar. Ele procura alguma coisa no nosso passado ou no nosso presente para nos acusar. Não precisamos ficar assombrados com isso, porque nós temos um acusador que está o tempo todo na presença do Pai, o diabo, e vive sempre procurando algo com o qual possa nos acusar, como fez com Jó. Senhor, está vendo? Claro que ele não vai falar mal, o Senhor deu tudo para ele, agora tira tudo aquilo que ele tem para ver se ele não fala mal de ti. E Deus disse: vai lá, tira tudo que ele tem, mas não toca na sua vida. Foi Satanás, tirou tudo que Jó tinha. Mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí Satanás volta para a presença de Deus e diz: também é fácil. Não aconteceu nada com ele, quem morreu foram os filhos. Então toca na vida dele para ver o que acontece. E mais uma vez Deus permitiu, Satanás foi e tirou toda a sua saúde, deixou ele num estado lastimável. E mesmo assim a Bíblia nos diz que em tudo isso
Jó não pecou contra Deus. Que exemplo maravilhoso! Mas que mostra a realidade no qual o salmista estava inserido. Um mundo perverso que está caluniando, trabalhando contra ele, planejando como vai alcançar o mal contra ele. Inquirindo significa investigando tudo que pode tirar de notícia contra aquela pessoa e usar contra ela. E é um abismo profundo o pensamento e o coração de cada um deles. O mal é tão grande que não dá para imaginar até onde vai tamanha maldade. Então, versículo 7, ele diz: mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos, de sate serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. De sate serão levados a tropeçar. Tem gente que tem a língua tão comprida que qualquer hora vai tropeçar nela mesma. Todos os que o veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que Ele faz, o que Deus faz, não o que nós fazemos. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. É a ideia do salmista, a mesma ideia do autor do Salmo 120. A ideia de que é necessário entregar tudo nas mãos de Deus. Foi exatamente o que ele fez. Deus vai cuidar dessa situação. Então, olhando para este Salmo de número 120 e percebendo a realidade que o salmista estava vivendo, um momento de angústia, um momento difícil, em que ele estava cercado por inimigos, pessoas que ele tentou tratar bem, mas que devolviam o bem com o mal. Então é inevitável para nós, vamos dizer assim, não nos identificar com este salmo. A verdade é que quando nós lemos este salmo, nós nos identificamos com ele. É como se estivesse descrevendo a realidade das nossas vidas, porque ele nos faz lembrar que neste mundo nós somos apenas como peregrinos e forasteiros. E seria bom se nós não esquecêssemos disso. Neste mundo, assim como o salmista diz: ai de mim que peregrino, estou apenas de passagem, caminhando no meio desta terra. Nós também somos neste mundo como peregrinos e forasteiros. É bom lembrar isso olhando lá para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12. Ele estava escrevendo para os crentes que estavam sendo perseguidos, em uma situação de angústia, talvez semelhante a deste salmista, descrita neste Salmo de número 120. Então, escrevendo para os cristãos que estavam sendo perseguidos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12, ele diz o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Notar a semelhança naquilo que falam mal de vocês como de malfeitores. Irmãos, deixe na mão de Deus. Mantenha exemplar o seu procedimento, haja de forma correta, como Deus espera de você, para que mesmo que eles lhe acusem, olhando para a vida de vocês, eles não encontrem nada que desabone a glória de Deus, que desmereça a glória de Deus. Mas precisamos lembrar que neste mundo nós somos peregrinos e forasteiros, estamos apenas de passagem, porque nós estamos neste mundo, mas diz a palavra de Deus, não pertencemos a este mundo. E é claro que quem disse essas palavras foi o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava orando pelos seus discípulos e orando também por nossas vidas, lá em João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17. No meio da sua oração ao Pai, pela vida dos seus discípulos e pela vida de todos aqueles que viessem a crer nele,
o que inclui a mim e a você. Ele diz no versículo 14, até o versículo 17: eu lhes tenho dado, Pai, a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós lemos este salmo, é importante notar ou lembrar que neste mundo somos apenas como peregrinos e forasteiros, como o salmista. Porque estamos no mundo, e disse Jesus Cristo, nós não pertencemos a este mundo, e essa é a razão pela qual o mundo nos odeia. Era o sentimento do salmista, descrito no Salmo de número 120. Ele estava cercado por pessoas que o tratavam de forma hostil, mentindo a seu respeito, falando mentiras, enganando, caluniando, difamando. Pessoas que ele tentava tratar de forma boa, correta, cordial, mas ele diz: eu sou de paz, pela paz, mas sempre que eu falo, ele já vem com a guerra. Talvez essa expressão seja melhor entendida por nós com aquela expressão: a pessoa já vem com pedra nas mãos. É uma expressão que nós usamos de forma bastante comum quando a gente tenta lidar com uma pessoa, com algum desconforto, com algum conflito, e a gente tenta se aproximar para promover a paz, e a pessoa já vem com as acusações, de forma injusta, nos agredindo, difamando, acusando, e a gente diz: calma, não precisa vir com as pedras nas mãos, eu vim em paz. É a ideia do salmista. Mas nós precisamos entender que é natural isto do mundo, especialmente para a vida dos crentes. Se você não é salvo em Jesus Cristo, não se preocupe. O que a palavra de Deus vai dizer neste momento não se encaixa para você, porque o mundo não lhe odeia, ele te ama. O que é lamentável é que o amor do mundo afasta você de Deus, e você precisa escolher de que lado você quer estar no final da sua vida: perto de Deus ou longe de Deus. Não é à toa que 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você precisa fazer uma escolha. Se você não é crente, mas se você já é crente, então acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18, onde Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo vos amaria, porque o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Podemos continuar até o capítulo 16, versículo 4, mas que fique claro que Jesus está afirmando aqui: o mundo vos odeia porque vocês não fazem mais parte deste mundo. Eu vos escolhi para sair deste mundo, para não fazer mais parte deste mundo, mas fazer parte do meu reino. Foi Deus que nos arrancou das trevas e nos levou para o seu reino maravilhoso de luz. É por isso que não pertencemos mais a este mundo. É por isso que neste mundo nós somos como peregrinos e forasteiros. É por isso que o mundo nos odeia, porque embora estejamos no mundo, nós não pertencemos mais a este mundo. Mas aqui está Jesus declarando o ódio do mundo por aqueles que não fazem parte dele. O mundo nos odeia, versículo 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor.
A continuação deste pensamento é: basta ao servo ser igual ao seu senhor, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. É o que compete a cada um de nós. Não somos nem maiores nem melhores do que o Senhor Jesus Cristo. Então ele continua: assim me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, a vocês também. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não vier e não lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre ele tais obras, quase nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como o meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei: odiaram-me sem motivo. Era o sentimento do salmista: ai de mim, eu estou perdido, habitando no meio desse povo que me odeia. Eu tento falar de paz e eles vêm com a guerra. E é por causa da conduta do salmista, temente a Deus, uma atitude que fazia diferença. Sabe, discordar, ter pensamento diferente é algo natural, mas você pode notar que normalmente aqueles que estão distantes de Deus, quando não encontram argumento para nos acusar, eles partem para a investida mais dura, para a ignorância. Começam a gritar, perdem o controle, querem falar mais alto e acham que pelo grito, pelo muito gritar e falar mais alto, vão ganhar, como é que se diz, a disputa. Vão sair vencendo porque falaram mais alto. Ou como aquela expressão, eu falo por último, a última palavra é minha, como se a última palavra dissesse alguma coisa. Perdem o controle. Era o que o salmista estava experimentando, era o que Jesus estava afirmando que aconteceria conosco. O mundo perseguiu a Jesus Cristo, apesar de tudo aquilo que ele fez. O mundo odiou, e odiou a Cristo porque odiava a Deus também. Porque Deus manifestou o seu amor. Deus demonstrou amor para com um homem que não quer saber de Deus, e ele demonstrou quando enviou Jesus Cristo. Se eu não tivesse feito tais obras, versículo 24 mais uma vez, qual nenhum outro fez, pecado não teriam. Eles ficaram incomodados porque eu fiz aquilo que era bom, enquanto aquilo que eles fazem é ruim. Versículo 25, odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, versículo 26, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. E nós conhecemos um período da história em que os cristãos foram duramente perseguidos, mortos, e quem fez isso achava que estava promovendo o culto a Deus. Podemos lembrar o período da história também das grandes cruzadas, onde certas igrejas achavam que podiam converter as pessoas pela espada. Ou você declara que teme a Deus, ou você morre. Como foi feito no nosso país, ou na América do Norte, quando vieram os ingleses, os espanhóis, os portugueses, e queriam obrigar os índios, por meio da espada, a crerem naquilo que eles criam. E achavam que com isso estavam fazendo a obra de Deus.
Aqueles que vos matarem julgará com isso está fazendo um culto a Deus. Eliminei o mal do meio da nação. Ora, estas coisas vos tenho dito. Versículo 3: isto farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. João capítulo 16, versículo 3. Versículo 4: ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas estou dizendo agora. Então, irmão, preste atenção, quando chegar esta hora, e nós cremos, já chegou. Nós vivemos num ambiente hostil. Parece que o mundo nos vê como inimigos. Ser cristão é um desserviço que nós fazemos para a sociedade. Alguns até alegam que se a sociedade não avança, é por causa da existência dos crentes. Nem sabem que se ainda há paz neste mundo, é exatamente porque nós estamos aqui. Nem compreende que se houve algum avanço em meio a alcançar o bem e a prosperidade da sociedade, esse avanço sempre foi promovido por aqueles que amam a Deus. Mas não podemos esperar coisa diferente, porque nós vivemos neste mundo, e o mundo nos odeia, não quer saber de Deus. Então, olhando para o Salmo de número 120, onde vemos que o salmista estava em angústia, ele clamou a Deus e Deus o ouviu. Ele está expressando gratidão a Deus, porque a situação era difícil para ele, era uma situação de um momento na sua vida de angústia, de estar experimentando a hostilidade, a inimizade da sociedade ao seu redor, pessoas que estavam mentindo, propagando mentira, um engano contra ele, para lhe atingir com o mal, promovendo discórdia, dissensão, guerra. E nós vivemos neste mundo. Olhando para este salmo, precisamos lembrar que o mundo nos odeia. Estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Somos como peregrinos e forasteiros. Por isso não podemos amar o mundo. Precisamos viver como Paulo disse lá em 1 Coríntios 7, versículo 29 a 31, como se tivéssemos as coisas deste mundo, mas não usássemos destas coisas. Como se não usássemos. Abra lá em 1 Coríntios. É verdade que o contexto de 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo está falando do contexto do casamento, e ele está dizendo: é melhor que o homem viva só, porque vivemos momentos difíceis, e vai ser muito mais difícil lidar com os momentos de angústia quando você está preocupado com a esposa, com os filhos, com a sua casa. E nós entendemos bem isso. Parece que o homem tem uma resistência maior, leva pancada de todo lado. Às vezes leva pancada no emprego, leva pancada em casa, e mesmo assim ainda tem gente que acha que somos insensíveis, porque não nos vê entrando em desespero. Há alguns que entram em desespero ao ponto até de tirar suas próprias vidas, mas não a maioria. E é claro que é mais fácil lidar com as situações difíceis sozinho. É o que Paulo estava descrevendo aqui. Mas ele traz algo que contribui para a nossa meditação nesta manhã. Porque precisamos recordar o que Paulo estava dizendo aqui, que o tempo se abrevia. Cristo está voltando. Então não podemos desperdiçar o nosso tempo com as coisas deste mundo. Não podemos continuar perdendo tempo nos preocupando com as coisas deste mundo. O mundo nos odeia. Não perca seu tempo tentando a amizade do mundo, alcançar o louvor do mundo, a admiração do mundo. Se você é servo de Deus, então procure agradar a Deus e não ao mundo. Porque não dá para servir a dois senhores. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar o mundo. Se você agradar o mundo, não vai estar agradando a Deus. O amor do mundo é inimizade contra Deus. Faz de você um inimigo de Deus. E a amizade de Deus faz de você automaticamente o inimigo do mundo. Então não dá para ficar em cima do muro, tentando agradar dois lados. Infelizmente tem muito crente perdendo tempo tentando agradar os dois lados, lutando com essa dificuldade de entender por que as pessoas me odeiam.
Por que eu tento tratar bem as pessoas e elas devolvem o mal? A Bíblia já disse. Então Paulo diz o seguinte, nesse contexto de que vivemos momentos difíceis, versículo 26 ele diz assim: considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está, sozinho. Este é o pensamento. E olha a palavra que ele usa: angustiosa situação presente. Se já era angustiosa a situação do tempo presente de Paulo, para nós é ainda pior. E aí você nota a semelhança com o Salmo de número 120. Na minha angústia, angustiosa situação presente, na angustiosa situação presente de Paulo, o que nos faz lembrar da nossa angustiosa situação presente, essa situação angustiosa de termos que viver de certa maneira oprimidos em nossas casas, no meio do mundo que nos odeia. Isto porém vos digo, versículo 29, isto porém vos digo, irmãos, porque o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, e de como agradar ao Senhor. Estamos no mundo e devemos viver no mundo como se não usufruíssemos das coisas deste mundo. A nossa preocupação não é conquistar coisas deste mundo, mas é juntar tesouros lá nos céus, na presença de Deus. Então não vamos estranhar, irmãos, o fogo que nos cerca, se estamos oprimidos ou não neste mundo. Vamos fazer como o salmista, deixar nas mãos de Deus. E enquanto estivermos aqui, vamos lembrar que somos peregrinos e forasteiros. Vamos lembrar que estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. E essa é a razão pela qual o mundo nos odeia. Vai nos odiar. Se levantarão muitas pessoas para difamar a nossa imagem, as nossas atitudes, para dizer mentiras a respeito daquilo que nós falamos ou pensamos, mas não se assuste. Isso é natural do mundo. Nós deveríamos nos assustar se o mundo nos ama. Aí sim, se o mundo te ama, meu querido, então se preocupa, porque pode ser que você esteja se enganando, achando que está indo para o céu, e na verdade você está caminhando para o inferno. Então se o mundo te ama, se o mundo te admira, então teme. Aí você precisa temer. É um padrão bem simples descrito na palavra de Deus, em todas as áreas das nossas vidas. Em 1 Pedro capítulo 4, como uma palavra de encorajamento para aqueles que sabem que estão neste mundo apenas de passagem, porque mais uma vez eu repito, Pedro escreveu para crentes que estavam sendo perseguidos pela sua fé, induzidos por uma forte opressão externa, de fora da igreja, a negar a sua fé. E vocês devem lembrar que nesse período da história, Pedro foi incentivado a deixar de falar de Cristo, e foi induzido a isso por meio de açoite e de prisão. Mas ele alegremente disse: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E saiu feliz por ter sido considerado digno de sofrer por amor a Cristo. E assim Estevão foi apedrejado, João Batista decapitado, outros lançados na fogueira, e outros, como Pedro, crucificado. Embora Pedro não tenha, segundo a tradição,
não tenha se considerado digno de ser crucificado como Cristo foi. Então acabou sendo crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro, antes da sua morte, encorajando os cristãos que estavam sendo perseguidos e vendo os seus irmãos sofrendo a pena da morte, como temos visto acontecer ao longo pelo mundo afora, crentes sendo perseguidos e mortos por amor a Cristo, a sua fé. Ele diz: amados, versículo 12: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se coisa alguma extraordinária vos estivesse acontecendo. Irmãos, não estranhem. Dói, é doloroso, é sofrido, sim, irmão. Não é fácil ser acusado injustamente. Não é fácil. Não é fácil você ver que as pessoas estão sempre lhe tratando de forma hostil, dura. Mas não se surpreenda, não é coisa extraordinária, é natural. Pelo contrário, ao invés de ficar surpreso, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, e mais uma vez vou repetir, se pelo nome de Cristo, por amar a Cristo e estar servindo a Cristo, sois injuriados, as pessoas estão falando mal de você, mentiras a seu respeito, então se considerem felizes. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se você está sofrendo, irmão, por amar a Cristo, sendo perseguido por causa disso, então não se aborreça, se alegre, porque é a confirmação de que Deus está com você. Porque o mundo nos odeia porque odiou primeiro a Deus, e a maior prova do ódio contra Deus foi crucificarem a Cristo. Porém, versículo 15: não sofra nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Não sofra, é verdade, infelizmente eu tenho que admitir, é verdade, no nosso meio já tem se introduzido mentirosos, pessoas desprovidas da graça de Deus, que se dizem cristãs, que são mentirosos, caloteiros, preguiçosos e que têm manchado, ladrões, têm manchado o nome do Evangelho. Elas vão responder diante de Deus. É triste ver que o mundo ainda nos odeia ainda mais por causa de pessoas como estas, e nos coloca no mesmo balaio como se fôssemos todos iguais. Não somos. Pedro diz: irmão, não sofra nenhum de vocês por agir deste jeito, mas se sofrer como cristão, se for por amor a Cristo, então não se envergonhe disso, não baixe a cabeça. Às vezes nós andamos na rua como se de cabeça para baixo, envergonhados, como se nós estivéssemos sujos. Não, fomos lavados e regenerados pelo sangue de Cristo. Ele nos lavou. Os nossos olhos têm que ser mantidos fitos nele, o autor e consumador da nossa fé, para que possamos manter a perseverança nessa jornada. Então, se sofrer, irmão, sofra como crente, por amor a Cristo, por fazer a coisa certa, e não se envergonhe disso. Antes, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, o nome de cristão. Se você é um crente, então viva como um crente, para que as pessoas olhem para você e louvem o nome de Deus por terem conhecido um crente de verdade. Eu conheci muitas pessoas que se dizem crentes, mas eu conheci um crente que fez a diferença, e que esse crente que fez a diferença seja você. É o que Pedro está dizendo.
porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. Pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então não se preocupe, o pecador que não quer saber de Deus, aquele que se diz crente, está manchando o Evangelho, vai responder diante de Deus. E o juízo de Deus não tarda, não falha, no tempo certo virá. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador e façam isso na prática do bem. Como bem afirma a sua palavra, Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa era a disposição do salmista, e era isso que os judeus iam recordando sempre que iam peregrinando, viajando em rumo à casa de Deus, preparando o seu coração. As lutas são grandes, os sofrimentos são grandes, então lembre-se, você não faz parte deste mundo. Lembre-se, Deus está do seu lado. Eu clamei ao Senhor no momento de angústia e Deus me ouviu. Deixe tudo nas mãos de Deus. Sofra por amor a Cristo. Você não vai mudar o mundo. Então deixe o mundo nas mãos de Deus. Cabe a você, neste mundo, entender que está aqui, mas não pertence a Ele. Então viva neste mundo como se não vivesse neste mundo, mas já vivesse lá nos céus, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.